Quando estudamos estequiometria, deixei para vocês alguns exercícios de cálculos estequiométricos para serem feitos. Então hoje nós vamos resolver, vamos ver como que ficou o cálculo que você fez, para você conferir se está certo ou não. O primeiro exercício, ele fala do hidreto de sódio que reage com água dando hidrogênio, segundo a reação que aparece aqui. Então o hidreto de sódio é esse, reage com água, produzindo hidróxido de sódio e o gás hidrogênio. E ele pergunta, para obter 10 mols de hidrogênio, quanto que é necessário em mols de água? Então temos aqui a equação e podemos verificar que essa equação ela não precisa ser balanceada, que já está de acordo com a lei de Lavoisier. Temos aqui um átomo de sódio, deste lado também, no segundo membro, um átomo. Temos um átomo de oxigênio no primeiro membro da equação, no segundo membro, um átomo. Hidrogênios eu tenho aqui 1 mais 2, aqui são 3 no primeiro membro da equação, e no segundo membro também são 3 átomos de hidrogênio. Então ela está pronta para ser utilizada. Vamos resolver então. Temos aqui 1 mol de água que vai produzir 1 mol de hidrogênio. Ele quer saber quanto que eu preciso em mols de água para produzir 10 mols de hidrogênio. Então, é aquilo que a gente já verificou aqui, só multiplicando aqui cruzado, fazendo uma regra de 3, você vai obter a quantidade desejada. Então nós vamos ter 10 mols, porque eu multipliquei 1 vezes 10, dividido por 1, deu o x. Então a resposta certa está aqui. C. Agora segundo exercício. Então ele diz que nessa reação aqui eu tenho aqui o número de mols de hidrogênio produzidos pela reação dessa quantidade de ferro aqui. Então, em 3 mols de ferro, eu obtenho 4 mols de hidrogênio. Então, ele quer saber agora, em 4,6 mols, quanto que eu vou obter de mols de hidrogênio. Então, vamos fazer a regra de 3. Multiplicando aqui 4,76 vezes 4 mols, dividido por 3 mols, que eu vou obter x. Fazendo isso, 6,34, aproximadamente 6,35. Então a resposta vai ser a alternativa A. A terceira questão. Ele fala aqui do cobre, desse minério chamado calcosita, que na verdade a substância principal é o sulfeto de cobre. Então ele pede para calcular aqui qual é a massa de cobre que pode ser obtida. Então a massa de cobre que pode ser obtida a partir de 500 gramas de sulfeto de cobre, que é essa aqui. Temos a equação. Então, se olharmos aqui, com esse coeficiente colocado, a equação já se encontra balanceada. Então vamos ver que, calculando a massa aqui do sulfeto de cobre, dá 159. E do cobre aqui, 127. Então, 159 vai produzir 127 gramas de cobre.
500 gramas de sulfeto de cobre vai produzir X. Então fazemos aqui a multiplicação 500 vezes 127 dividido por 159, que vai me dar aqui o X. Multiplicando esses dois números aqui, o resultado vai ser 63.500 gramas. Aí dividido por 159 dá esse valor, que é aproximadamente 400. Então a alternativa vai ser essa aqui, alternativa B. A quarta questão, ele fala da combustão do gás amoníaco, e daí ele fala assim, a massa de água em gramas, que é obtida por 89,6 litros do gás amoníaco, que é esse aqui. Então ele pede para calcular qual é essa massa da água. Então nós temos a equação. E como essa equação aqui ela não está balanceada, nós tivemos que colocar coeficientes aqui para que ela ficasse correta, de acordo com a lei de Lavoisier. Para 1 mol é 22,4 litros do gás amoníaco. Então eu tenho que multiplicar por 4, porque aqui eu tenho 4 mols. Aqui 1 mol de água são 18 gramas. Tem que multiplicar por 6, porque são 6 mols de água. Então ele quer saber agora, para 89,6 litros, quanto que eu vou produzir em gramas de água. Então multiplicando aqui, 89,6 por 6 vezes 18, dividido por esse valor 4 vezes 22,4, e vai dar o valor de X. Então nós vamos ter aqui, o resultado será 108 gramas, que é a alternativa B. Esta equação aqui, ela não veio balanceada. Aí eu fiz o balanceamento aqui, mas para calcular o que ele pede no problema, se você não fez o balanceamento ou errou o balanceamento, colocando números errados aqui e não colocando nada aqui, então não vai alterar em nada. Porque ele fala que ele quer saber qual é a massa do dióxido de carbono quando eu tenho 80 gramas dessa substância aqui que é o metano. Eu sei que para 16 gramas de metano produz 44 gramas do dióxido de carbono. E para 80 vai ser X. Então nós vamos multiplicar aqui 80 por 44, dividir por 16, que vai dar o valor de X. Então eu vou ter 220 gramas, que é a alternativa E. Veja a sexta questão. Nessa sexta questão, na alternativa C, que você recebeu lá, aqui estava 6, mas o 6 aqui ficou errado. Então eu fiz uma correção, na verdade aqui é 7. Então vamos ver aqui qual é a pergunta dessa questão. Ele quer saber qual é a quantidade em mols de água, qual a quantidade em mols de água que é formada pela combustão de 138 gramas de etanol. Combustão é a reação sempre com oxigênio.
Então eu sei que 58 gramas do etanol, que é a massa molar, massa de 1 mol, produz aqui 3 mols de água. Então ele quer saber em 138 gramas quanto que vai produzir em mols de moléculas de água. Então vamos fazer aqui a multiplicação 138 vezes 3, dividido por 58, que vai dar o x, que eu quero saber. Então vamos ter aqui um valor 7,13. Esse valor 7,13 é o valor mais aproximado dessas alternativas aqui para 7, na alternativa C. Então essa é a resposta correta.